Olá, muito boa tarde a todos no estudo descomplicado do Evangelho de Mateus, na terceira etapa. Primeira etapa, falamos sobre diversos assuntos, sobre o que é a igreja, o princípio da humildade, a necessidade de nós aceitarmos Jesus como nosso único pastor, Senhor e Salvador. E ele veio para esta terra direcionado por Deus Pai para cumprir as justas exigências de Deus. Ele se tornou o Cordeiro Pascual, aquele sem defeito, sem mácula, e pôde morrer a nossa morte para que vivamos pela vida de Deus. Hoje o Espírito Santo, o Espírito de Deus está presente em Jesus, que por meio do Espírito Santo está acessível a todo aquele que invocar o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao 13. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê para a justiça. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocar Senhor Jesus, você será salvo. Mas você precisa entender, compreender com o coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Estamos na terceira etapa do estudo descomplicado do Evangelho de Mateus, falando sobre namoro, noivado e casamento. Relações necessárias que precisamos ter. É uma escada. Primeiro degrau, namoro. Segundo, noivado. Terceiro e último, que deve ser definitivo até a morte, é o casamento. Mas para que o casamento possa acontecer, que é uma necessidade do homem e da mulher, é uma necessidade também de Cristo. Cristo necessita casar. Ele representa, ele é o cabeça. E a igreja é a esposa, é a mulher. Cristo é Adão. E a igreja é Eva. E ela precisa ser preparada a um só marido, que é Cristo. Estamos no vídeo 31 para o Facebook e número 30 para o YouTube. Eu quero convidar você a perceber que nós estamos dentro de um plano eterno. O ser humano, a raça criada por Deus através de Adão. Nós temos 6.000 anos, quase 6.000 anos de história. Deus fez o homem, criou todas as coisas em 6 dias. O homem foi criado no 6º dia e no 7º ele descansou. E o milênio está vindo. Os 1000 anos em que Jesus reinará aqui na terra. Ele reinará. E ele há de vir, de acordo com Apocalipse 11:15, que diz: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino deste mundo tornou-se do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, ele reinará. E com base nesta verdade, precisamos compreender como indivíduos, como casal, que nós temos uma incumbência. A incumbência nossa está em Mateus 24:14. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, em testemunho em todas as nações, então virá o fim. Combinado com Mateus 28:19 e 20. E Mateus 28:19 e 20 que diz o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Filho de Jesus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Provérbios 24:11 e 12 diz o seguinte, prestem muita atenção, é uma incumbência que todos nós devemos ter. Você pode compartilhar esses vídeos, e pode, mas entenda esses versículos primeiro, antes de compartilhar. Pegue um encargo, que o encargo venha de Deus e não venha de você. Diz assim: liberte os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você pode dizer: não sabíamos de nada. Não será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo, e não pagará ele a cada um segundo as suas obras. Muitos estão indo para a matança, para a morte, o inferno, que não é o destino final. O inferno é intermediário. O lago de fogo será
o julgamento máximo dos demônios, de Lúcifer, de Satanás e seus anjos caídos. E todos aqueles que foram aliciados, enganados, daqueles que foram corrompidos e não tiveram Jesus como o seu único, suficiente pastor, Senhor e Salvador, não viveram pela vida de Deus porque preferiram dar glória aos homens através da religião. Sim, qualquer religião, por melhor que seja, leva a pessoa para o inferno. Sim, religião é a forma humana de se agradar a Deus. Aliás, de tentar agradar a Deus, porque nenhuma religião agrada a Deus. O início da religião está aqui. Gênesis capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes sirvam de pedra, e betume, e argamassa. Versículo 4, e disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Torne célebre o nosso nome. Toda religião, ela é fundada num homem. Por exemplo, o catolicismo foi em Constantino, no ano 300. Constantino, ele agradou todas, ele era um político, era um rei, e ele agradou todos os povos ali, e aí ele instituiu aquilo que já era pré-estabelecido. E aí ele fez uma mistura da palavra de Deus com os costumes e as tradições dos homens, e virou o catolicismo. Também Martinho Lutero ele protestou, e aí, através do modelo do catolicismo, na hierarquia, tem os pastores que seguem seu próprio caminho, cada um a sua ganância, todos sem exceção, e têm os seus próprios ministérios. Eles não são unidos, porque eles andam no seu próprio caminho. E aí Apocalipse 22:15 fala que eles vão ficar fora do reino, vão para o inferno, e confirmando com Mateus 10:8, que Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Virou uma profissão ser pastor, portanto, uma maldição que leva-os ao inferno por descumprirem princípios elementares da palavra de Deus. Jesus, ele veio de graça, morreu de graça, viveu de graça, ressuscitou mortos, purificou leprosos, expulsou demônios, e ele multiplicou pães, pregou o evangelho, e esse é o modelo que ele deixou: de graça recebeste, de graça dai. Os discípulos também viveram essa realidade, mas os pastores entenderam que poderiam ser uma profissão, e os padres também seguem esse mesmo modelo. Os espíritas seguem demônios e, portanto, estão credenciados ao inferno. Ao homem foi dado viver uma vez só, depois disso vem o juízo. Hebreus 9:27. Precisamos nos comprometer com a pura palavra de Deus, porque a hora que não penseis. Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino deste mundo tornou-se do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe você como indivíduo, você como casal, você que namora, você que é noivo, você que é casado, em nome de Jesus.